Opa, e aí, meus queridos alunos? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você está assistindo essa aula. Seja muito bem-vindo. Aqui é o professor Rafael para mais uma aula de História de Direito com vocês. Espero que vocês estejam se cuidando, espero que estejam todos bem, dentro do possível, dessa loucura que nós estamos vivendo, né? Estudar a história é muito bacana, mas viver a história às vezes não costuma ser muito agradável. Nós estamos vivendo esse momento histórico nesse momento, não está muito fácil, mas nós vamos superar, né? O ser humano é, antes de tudo, um grande sobrevivente, né? Ele superou praticamente qualquer coisa que você puder imaginar, o ser humano já superou, né? Doenças de todo tipo, era do gelo, predadores, qualquer coisa, né? Então, nós somos grandes sobreviventes, isso não significa, contudo, que seja um momento fácil, né? Então, espero que vocês estejam aí bem, se cuidando, junto com a família, enfim, né? E espero quanto antes que a gente possa se reunir, voltar a se encontrar na Faculdade São Lucas, para a gente dar continuidade ao nosso estudo da nossa maneira presencial, a maneira que a gente gosta, enfim. Mas até lá a gente usa aquilo que a gente pode, né? E a tecnologia vai nos ajudando a preencher as lacunas que ficam. Bom, meus caros, então hoje, na semana passada, né? Na semana passada, nós falamos da criação, do surgimento do Estado português, né? Do surgimento, da origem, da gênese do direito português, do Estado português, de por que Portugal foi um dos primeiros países, ou melhor, um primeiro país do mundo, né, os primeiros países a se lançar nas grandes navegações no século XVI, né, sendo o primeiro país ali a estabelecer várias colônias do continente africano, para depois explorar o tráfico negreiro, né? O primeiro país a contornar com sucesso o, a costa africana em direção ao Oceano Índico, né? O Cabo das Tormentas passou a se chamar Cabo da Boa Esperança, em razão a grande habilidade de navegação do capitão Bartolomeu Dias, né? Depois as viagens para a Índia, né? As viagens, por exemplo, do grande herói português Vasco da Gama, né? Vasco da Gama, que é um herói porque a sua viagem rendeu mais de 1000%, né? Para cada, vamos supor, para cada R$ 1 que ele levou à Índia, ele trouxe 1000, né? Então, o primeiro país que se aventurou no oceano, né, pelo oceano, nas grandes navegações no início da Idade Moderna, né? E aí nós temos, né, em 1492, nós temos Cristóvão Colombo, com auxílio do astrônomo Américo Vespúcio, né, chegando ao continente americano pela primeira vez, né, a ilha de Santo Domingo, e nós temos, né, em 22 de abril do ano de 1500, depois de muitas brigas entre Portugal e Espanha, algumas delas intermediadas pela Igreja Católica, pelo Papa, resultando no Tratado de Tordesilhas, né, dividir ali o mundo entre Portugal e Espanha. Nós temos em 22 de abril de 1500 a descoberta da Terra Brasilis, né, da nossa primeiro ilha de Santa Cruz, depois Terra de Vera Cruz, depois Brasil, né, e ficou Brasil com algumas diferenças, né, República Federativa do Brasil, Estados Unidos do Brasil, enfim, nós tivemos vários nomes ao longo da história, mas praticamente todos eles giram em torno aí de Brasil. Lembrando que atualmente somos a República Federativa do Brasil, né? Então nós vamos começar hoje a observar, né, o nascimento não do Estado brasileiro, o Estado brasileiro ainda não existe, mas da colônia portuguesa que era, né, a terra de Vera Cruz, depois Brasil, né? De que forma esse direito estabelecido por Portugal aqui na colônia, de que forma ele se estabeleceu e de que formas ele influenciou, né, o nosso direito atual.
tá? Esse é o nosso tema de hoje. Então, a gente sai de Portugal, finalmente a gente põe o pé no Brasil e aqui nós vamos permanecer até o final do nosso curso, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então temos a partir de 22 de abril de 1500 o descobrimento do Brasil, né? Gente, na carta, não sei se vocês já tiveram o privilégio, eu sei que todo mundo aqui já leu, né? A carta de Pero Vaz de Caminha, que acompanhava Cabral na sua expedição. Pero Vaz de Caminha que conta na sua carta que olhando para o Brasil, a princípio, né, quando eles chegaram em Porto Seguro, a região ali do sul da Bahia, eles não encontram nada de muito valor, né, nada de muito valor. Eles falam que, ó, a princípio, não existe nem ouro nem prata, né? Tem os nativos aqui, que a gente não consegue falar com eles muito bem, mas são gente muito agradável, né? As mulheres tudo pelada, a gente de tanto olhar não sente nenhuma vergonha, enfim, né? Falam que elas tinham as suas coisas saradinhas, né? Depiladas, saradinhas, como eles falam na época, enfim. Vale a pena a leitura da carta, é um documento histórico muito importante para nós brasileiros. E, enfim, chegaram aqui no Brasil, 22 naus, comandadas por Pedro Álvares Cabral. O que eles fazem? Eles fazem a sua missa, né? Eles montam em Porto Seguro uma cruz, botam lá o marco do descobrimento, está lá até hoje, já tive o interesse, o privilégio de vê-lo, né? Lá em Porto Seguro. Fazem uma missa, eles deixam lá um galpão, como se fosse um armazém, e vão embora. Tá? O Brasil, logo após o seu descobrimento, ele não significa nada para Portugal, nada. Tá? Aliás, a própria expedição de Cabral passa pelo Brasil realmente só de passagem. Né? Eles, depois disso, eles seguem viagem para a Índia, que era o destino final. Né? Que era o destino final. Então, eles, depois de fazerem a descoberta do Brasil, eles perdem um tempo aqui, fazendo a missa, fazendo a construção de um armazém, etc. E depois eles seguem viagem, né? Voltam, atravessam o Atlântico de novo em direção ao sul da África e contornam, né? Ou fazem um périplo africano, o contorno da África, e seguem em direção às Índias. Só depois que eles saem da Índia é que eles fazem o contorno da África de novo em direção a Portugal. Então, de início, né? De início, o Brasil não representa muita coisa para Portugal. Tá? Por quê? Porque o Brasil, a princípio, não tinha nada a oferecer. Tá? A princípio, o Brasil não tinha nada. E nós temos, né, no início do século XVI, no início da Idade Moderna, com o colonialismo, com o movimento do colonialismo, nós temos uma coisa muito importante que é o Pacto Colonial. O Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? O Pacto Colonial é a relação que rege, né, a vida entre a colônia e a metrópole. O que significa o Pacto Colonial? Pacto Colonial significa o quê? Que o único propósito da colônia é dar lucro para a metrópole. É dar lucro para o colonizador. Então, o único propósito da colônia é dar lucro para o colonizador. Eles olham a princípio, não veem assim nada de valor, nada de grande valor, tá? Não vem ouro, não vem prata, não sei se eles queriam que estivesse jorrando da terra, enfim, né? Mas eles não veem assim nada de muito valor. Então eles acreditam, né? Eles estabelecem que o Brasil nesse momento, né? A ilha de Santa Cruz nesse momento, não teria nada a oferecer para Portugal nesse momento. Então para eles, né, na época, eles acreditavam que não daria muito lucro. Então o Brasil, apesar de descoberto por Portugal, colônia de Portugal, Portugal não inicia nenhum processo, né, nenhum movimento para efetivamente colonizar o Brasil. Tá? Então o Brasil fica lá, abandonado. Tá? Por quanto tempo? 30 anos. Então, de 1500 a 1530, o Brasil é abandonado. De vez em quando, Portugal manda um navio aqui, vem inspecionar, né, a costa brasileira. Né? Depois eles acabam até mudando o nome, não era Ilha de Santa Cruz, é Terra de Vera Cruz.
porque não é uma ilha, é gigantesco, né? A colônia, que não tinha a dimensão atual, mas já era gigantesca, já era muito grande, muitas vezes maior do que Portugal. Né? Portugal, só para a gente ter uma noção, Portugal hoje, se a gente for trazer para dentro do Brasil, Portugal tem o tamanho do menor estado brasileiro, que é o estado de Alagoas. Né? Não sei se é Sergipe ou se é Alagoas, mas acho que é Alagoas. Tá? São mais ou menos do mesmo tamanho, mas acho que Alagoas é um pouquinho menor. Portugal tem o tamanho mais ou menos aproximado do menor estado brasileiro, que são as Alagoas. Então, só para a gente ter uma comparação. Né? Mas a princípio é isso que acontece. Tá? Portugal não dá muita importância para o Brasil e segue, né, com a relação com as Índias, com as colônias portuguesas na Índia e na África. Tá? Até que eles acabam descobrindo aqui, né, a única coisa que eles vinham explorar é o pau-brasil. O pau-brasil que dá o nome ao nosso país, né, Brasil, que significa vermelho, como brasa, da cor da brasa, enfim. Né? O pau-brasil, que é uma árvore, não sei se vocês já viram, ameaçada de extinção, né? Já tive o privilégio de ver, de plantar algumas mudas, mas ela é uma madeira muito avermelhada e dessa madeira você consegue, através de uma prensa, você consegue extrair um extrato, né? Um extrato que você pode usar para tingimento. Tá? Então, um tingimento de tecido, temos que lembrar que século XVI, XVII, né? Sobretudo no século XVII, já começa-se a ensaiar, né, a indústria têxtil na Inglaterra. Então, o pau-brasil ele vem a ser muito importante, né, na indústria de tecidos, no tingimento de tecidos e etc. Né? Então, o pau-brasil, primeiro, né, é o primeiro grande insumo, que Portugal explora aqui no Brasil. Como é que funcionava? Portugal não botava o pé aqui, tá? Não botava o pé aqui no Brasil. Negociava com os índios, tá? Portugal construiu vários armazéns na costa brasileira, vários armazéns na costa da colônia. Os índios iam cortando o pau-brasil, iam botando nesses depósitos, nesses galpões. E aí Portugal vinha de tempos em tempos, em navios, vinha coletar o pau-brasil, tá? Pagava os índios como? Através do escambo, né? Troca de mercadorias. Portugal pegava dos índios o pau-brasil, e em troca dava pente, dava espelho, dava facas, machados, enfim. Utensílios domésticos, relógio, enfim. Né? Claro que não existia relógio de pulso, né? Mas já existiam relógios, alguns tipos de relógios, roupas, chapéu, etc. Não é besteira, tá? Tem muita gente que diz que Portugal vinha, retirava para o Brasil e pagava essas bobajadas para os índios. Não é bobagem. Por quê? Porque os índios não tinham. Eram produtos, espelho, pente, roupas, machado, né? Pelo menos no estilo europeu, né? Eram utensílios que os índios não tinham, que os índios não conheciam. Então, esses produtos têm valor, sim, para os índios. Para os portugueses, realmente, talvez não tivesse, né? Porque são produtos comuns, né? São produtos muito comuns para os portugueses, para a nossa civilização ocidentalizada. Mas para os índios, eram produtos que eles não conheciam. Tá? Então, a gente não pode dizer que Portugal pagava bobeira para eles. Para os índios, para os índios provavelmente não era. Tá? Para os índios provavelmente não era besteira, porque eram produtos que eles não conheciam. Então, basicamente, funcionava assim. Os índios colocavam o pau-brasil em galpões, né, em depósitos, e de tempos em tempos, né, galpões espalhados na costa, e de tempos em tempos Portugal passava aí com 2 navios e pegava esse pau-brasil, levava de volta a Portugal. Não existia nenhum movimento de início de colonização. Tá? Então, nós temos que lembrar, né, por que Portugal não deu muita atenção para o Brasil? Porque Portugal, nesse período, provavelmente nesse período, era talvez o maior império do mundo. Né? Portugal provavelmente era o maior império do mundo. Portugal que tinha colônias em toda a costa africana, Portugal que tinha colônias na Índia,
em alguns locais onde se fala português até hoje. Portugal que tinha colônias na China, Portugal que teve contato com o Japão, Portugal que teve contato lá na Indonésia, né, região ali do Timor-Leste, que é uma colônia portuguesa na Ásia, no Extremo Oriente. Tá? Então, Portugal que já era um império gigantesco, já tinha uma receita muito grande das suas colônias, dos seus entrepostos comerciais na África e na Ásia. Né? Então, Portugal realmente não ligou muito para o Brasil, porque Portugal já tinha muitos domínios pelo mundo. Tá? Só que é o seguinte, nós falamos que Portugal, na aula passada, né, nós falamos que Portugal foi um dos primeiros países a se formar. Só que depois vem os demais. Né? Vem a França, vem a Inglaterra, vem a Espanha, um pouquinho depois vem os Países Baixos, né, que a gente chama de Holanda, e todos esses países começam também a fazer o quê? Buscar colônias, buscar o movimento colonialista. O próprio rei da França, que era o Luís, não era 14 não, Luís IX, se não me engano, Luís IX, tá? Ele mesmo tem uma frase muito icônica, né, em relação ao Tratado de Tordesilhas, porque ele diz o seguinte: eu gostaria de ver no testamento de Adão a cláusula que divide o mundo entre Portugal e Espanha, né, se referindo ao Tratado de Tordesilhas. E esses países recém-criados, logo depois de Portugal e Espanha, eles não aceitam, não respeitam esse tratado. Esse tratado não significa nada para eles. E eles começam a invadir, é, regiões marítimas que eram divididas entre Portugal e Espanha. Tá? Então a França começa a invadir ali regiões de colônia espanhola, de colonização espanhola, de colonização portuguesa, a Holanda, idem, a Inglaterra, idem. E de repente, Portugal, né, depois de receber relatórios de navios franceses e holandeses já rodando aqui o território, rodando a costa brasileira, Portugal percebe que eles precisam fazer alguma coisa. 30 anos depois do descobrimento, Portugal percebe que se eles não puserem o pé aqui de vez, eles vão perder a colônia. Tá? Então, vários navios franceses, vários navios ingleses, espanhóis já tinham sido avistados. Tá? E aí eles decidem realmente que não tem jeito. Eles têm que vir para cá. Eles têm que vir, eles têm que botar o pé aqui e efetivamente colonizar a terra de Vera Cruz, recém-descoberto Brasil. Tá? E outra questão, conforme os outros países também vão estabelecendo colônias na África e na Ásia, né, Inglaterra, Espanha, Holanda, etc., o lucro que Portugal tinha com as suas colônias no Oriente vai diminuindo. Por quê? Porque antes, é muito simples, né? Antes Portugal tinha praticamente um monopólio. Do comércio das Índias Orientais. Então, o que Portugal recebia de produtos, né, de noz moscada, de pimenta, de canela, de tecidos e etc., Portugal praticamente monopolizando, vendia e comercializava com toda a Europa. Conforme o monopólio português vai diminuindo, né, Inglaterra entra, a Holanda que também vai até a Oceania, vai até... Nossa Senhora! Várias colônias na África, na Ásia, a França também, né, a França que coloniza lá a região do Vietnã muito depois, né, a Inglaterra que também vai para a China pouco depois, enfim. Então, tudo isso faz com que Portugal comece a ter o seu fluxo de caixa daquilo que vinha das Índias Orientais diminuindo. Tudo isso faz, né, toda essa conjuntura faz ela virar os olhos para o Brasil. Tá? Até que Francesco Pizarro, né, e Hernán Cortés, que eram os dois grandes colonizadores espanhóis na América, Hernán Cortés, que ficou com a região da América Latina, né, da América Central, toda a região do México, Panamá, toda a região ali da América Central, e Francesco Pizarro, que ficou com a região
colônia espanhola aqui na América do Sul, né, que hoje é o Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, enfim. Começam a reportar a descoberta de ouro em contato com as civilizações pré-colombianas, né, com incas, astecas. Então começa-se a reportar a descoberta de ouro na América Espanhola. O Brasil ainda não tinha, né? O ouro só é descoberto no Brasil muito depois. Né? Na América Espanhola, você já tinha civilizações, que eram as civilizações pré-colombianas, que exploravam muito o ouro. Né? Os astecas, o Maia já tinham desaparecido, mas os astecas e os incas exploravam muito o ouro. E as tribos indígenas brasileiras, né, elas não tinham tanto, não tinham esse apreço pelo ouro como as outras tinham. Não tinha apreço pelo ouro como as tribos indígenas da América Espanhola, sobretudo as tribos pré-colonianas, tinham, sobretudo incas e maias. Então, na América Espanhola foi muito rápida a descoberta do ouro. No Brasil demorou um bom tempo a mais. Demorou um bom tempo a mais. Só que é o seguinte, Portugal olhou para o Brasil, já tinha relativamente um mapa do tamanho da colônia, e eles perceberam óbvio. Né? O Brasil, ainda que não tivesse a sua dimensão atual, era gigantesco. Né? O Brasil já era gigantesco. A colônia brasileira já era muito grande. E aí eles pensaram, como nós vamos colonizar algo tão grande? Né? Um estado como Portugal, um estado tão pequeno, né, com um território tão pequeno, como que eles vão botar o pé, como que eles vão morder, né, um naco de uma carne tão grande? Aí eles pensaram na primeira ideia que pintou. A primeira ideia que pintou é o seguinte, o Brasil é grande demais, né, a colônia é muito grande, vamos fazer o seguinte, vamos dividir ela em pedaços menores. Vamos dividi-las em pedaços menores. O que são esses pedaços menores? Esses pedaços menores foram chamados de capitanias hereditárias de juros e herdade. Você provavelmente conhece apenas como capitanias hereditárias. Então, o que acontece? Como é que funciona esse negócio de capitania hereditária? O que é isso? Capitania hereditária de juro e herdade. Né? Em primeiro lugar, né, o território brasileiro, a colônia brasileira, foi dividida em linhas, o mapa, né, que se tinha da época, foi dividido, foi fatiado em vários cortes transversais, vários cortes horizontais, fatiando-se aí o território da colônia brasileira em várias linhas horizontais. Linhas horizontais a partir da costa. Né, linhas horizontais a partir da costa, e elas iam até onde? Elas iam até o Tratado de Tordesilhas. Tá? Então elas iam, né, a partir da costa, iam em linhas retas até o tratado, até a linha do Tratado de Tordesilhas. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Você tinha aqui a costa brasileira, né? E você tinha o Tratado de Tordesilhas. Então foram traçadas a partir da costa brasileira, essas linhas são retas, tá? Desculpa. Foram traçadas várias linhas que são divisões do território da colônia. Essas linhas, essas áreas, né, são as chamadas capitanias hereditárias. Agora vamos ver como é que eu apago esse negócio aqui. Não sei. Enfim. Droga. Gente, olha, desculpa. Foi ótimo. Voltamos. Ótimo. Gente, como é que funciona? Então o rei, tá? O rei chama os amigos dele, as pessoas de confiança dele, e ele dá para essas pessoas, é o próprio presente grego, né? Ele dá para essas pessoas essas fatias. Tá? Ele distribui através de cartas de doação, ele doa, né? Ele doa para os capitães donatários, né? Capitania hereditária. Quem é o dono? Quem comanda? É o capitão donatário. Né? Ela pertence ao capitão donatário? Não. Ela pertence
ao rei português. Mas o rei permite que os capitães donatários explorem essas capitanias hereditárias, tá? E essa doação ela é hereditária, então ela passa de pai para filho. Então eu recebi do rei, quando eu morrer, o meu filho vai herdar de mim, o filho dele vai herdar dele, o filho do filho dele vai herdar e assim sucessivamente. É claro que o rei pode pegar de volta a qualquer momento, né? Claro que o rei pode pegar de volta a qualquer momento, tá? Porque não pertence aos capitães, tá? Os capitães recebem o trabalho de explorar, é claro, extrair o lucro dessas colônias, dessas capitanias hereditárias, tem que pagar uma parte para o rei, né? Tem que dar a parte do leão, isso aí sempre teve, né? Não é de hoje, tá? E o resto, claro, é deles. Gente, o que estabelecia as cartas de doação? Então, o rei, nas cartas de doação, doava a capitania hereditária X, exemplo, Itamaracá, lá no Nordeste. Tá? Capitania hereditária de Itamaracá, ou do Rio Grande do Norte, ou do Recife, enfim. Doava essa capitania por um capitão donatário. E ele falava o quê? Você, então, feliz capitão donatário, você recebeu essa capitania hereditária, você tem o direito de explorá-la, mapeá-la, explorar tudo que tiver nela, tudo é seu, você pagando a minha parte. Você pagando a parte da coroa, né, o tributo da coroa portuguesa, o resto é seu. Tá? Só que é seu trabalho colonizar essa capitania. Então, os capitães donatários, eles tinham que desenvolver as capitanias hereditárias. Eles tinham que criar cidades, eles tinham que criar estradas, eles tinham que o trabalho deles era tornar as capitanias colonizáveis, né? Então era criar toda a infraestrutura na colônia de forma que ela pudesse vir a ser colonizável. Tá? Então eram investimentos altíssimos, eram mundos de investimento. Só que é o seguinte, né? Você recebeu, você vai fazer o quê? Vai dizer não pro rei? Você provavelmente ele não vai te conceder favores por um bom tempo. Tá? Então, quem eram os donatários? Quem eram os capitães donatários? Vamos pensar. Nós temos o Estado português que, apesar de estarmos na Idade Moderna, ainda tinha uma estrutura bastante medieval. Então nós temos o rei absolutista, né? Nós temos o rei absolutista no Estado moderno, né? Nós temos o rei absolutista, nós temos a nobreza, né? Nós temos a nobreza e nós temos ali a burguesia nascente, né? Para quem o rei dá as capitanias? Para os nobres, né? Para os nobres, né? Para os condes, barões, enfim, né? A realeza portuguesa, a alta sociedade portuguesa, que recebe a incumbência, né, de desenvolver essas capitanias hereditárias. Agora pensem comigo. Você acha que um lorde, um barão português, um nobre português, vai querer botar uma bota, vai querer botar uma calça com elástico na perna para não subir bicho e parar na costa brasileira, pegar o facão e sair cortando mata dentro? Eu acho que não. Eu acho que não. Tá? Então, você tem o primeiro momento, né? Você tem no primeiro momento uma resistência dos nobres que não queriam sair de Portugal, não queriam sair do bem bom para vir colonizar o Brasil. Tá? Então esse foi o primeiro problema. Esse já foi o primeiro problema. Segundo, eles iam ter que gastar? Iam. Quanto? Muito. Muito dinheiro. Tá? Então, primeiro, o cara está sendo praticamente expulso de Portugal para vir colonizar o Brasil. Segundo, o cara vai ter que gastar mundos e fundos para colonizar. Você acha que ele quer? É o presente de grego, é o presente que você dá para quem você não gosta. Né? Então, gente, como é que funcionava? As cartas de doação que o rei concedia aos capitães donatários estabelecia o quê?
que naquelas capitanias, tá, os donatários eram responsáveis pela administração da justiça. Então, as primeiras pessoas no Brasil responsáveis por administrar a justiça são os capitães donatários, né? As pessoas que receberam as capitanias hereditárias do rei português. Né? E aí, né, você tem o seguinte, né, o rei ele dava uma série de direitos aos capitães donatários, mas ele também estabelecia uma série de obrigações, né? Quanto que tinha que colonizar, o que você tinha que fazer naquela capitania, criar cidades, incentivar a migração de pessoas, estrada, enfim, né? Então tinha uma série de exigências que as cartas de doação estabeleciam aos donatários, né, aos capitães donatários. E aquilo, né, o capitão donatário não quer sair de Portugal. O que ele faz? Ele contrata alguém, que são os ouvidores, tá? São os ouvidores, que em nome dos capitães donatários, muitos deles ficaram em Portugal, inclusive, não quiseram vir para o Brasil, contrataram profissionais para fazer o trabalho. Tá? Então são os ouvidores, são pessoas contratadas pelos capitães donatários que vinham em nome destes para fazer a jurisdição aqui no Brasil. Então eram eles, né, que recebiam as queixas, da população, daqueles colonos, né, que começavam a se estabelecer nas capitanias. Então, eles que ouviam questão de furto, questões relativas a descumprimento de contrato, crimes, questão de terras, enfim. Né? Então, tudo isso primeiro são os ouvidores que começam a registrar, né, em nome dos capitães donatários, registrar as queixas judiciais e a proceder à administração da justiça em nome dos capitães donatários. Nesse momento, né, os capitães donatários tinham que trazer população para cá, né, tinham que contratar pessoas para virem, pessoas para desbravarem, né, o litoral brasileiro, né, o extenso litoral brasileiro, já era extenso, né, apesar de não ter a dimensão que ele tem hoje, já era bem extenso, tinha que ser devassado. Né, então, capitães donatários que tinham que contratar pessoas para virem aqui para o Brasil para se estabelecer, né, para construir as primeiras cidades, construir, enfim, casas para as pessoas morarem, enfim, montar aqui uma colônia, tá? Então vão surgindo nesse momento, né, a partir de 1550, mais ou menos, tá? A partir de 1550, vão surgindo, então, as primeiras vilas, povoados, as primeiras cidades aqui na colônia brasileira. Tá? E aí, meus caros, por causa de tudo aquilo que eu falei, né? O capitão donatário que não queria vir para cá, não queria investir, teve capitães donatários que devolveram a capitania para o rei português. Eu não vou. Para aquele fim de mundo lá, não vou. Tô na paz, estamos juntos, mas não vou. Tá? Então, que não queria vir, que devolvia a capitania para o rei, ou então capitães donatários que só queriam explorar, não queriam investir um centavo. Tá? Então, a grande verdade é que o sistema de capitanias hereditárias foi um fracasso. Então, nós podemos falar em duas capitanias hereditárias que podemos dizer que deram certo. A primeira delas é a capitania de São Vicente, capitania que pega ali o litoral da Baixada Santista. Inclusive tem a cidade, né, São Vicente, até hoje. Né? A capitania de São Vicente. Mas a capitania de São Vicente não é que ela deu lucro, ela ficou no 0 a 0, ela não deu prejuízo. Tá? Então, ela conseguiu, foi regulada de uma forma que ela não deu prejuízo para a coroa portuguesa, ela conseguiu se manter sustentável. E nós tivemos a única, né, que realmente deu frutos
a única que realmente se sobressaiu às demais e deu lucro, tá? E que foi para frente, que foi a capitania de Pernambuco. Capitania de Pernambuco. Todas as outras, um fracasso. Ninguém fez nada, o capitão Donatário não fazia nada, só queria explorar, fazia as coisas do jeito que ele achava, não dava satisfação para o rei. Uma zona. Tá? E aí o rei começou a perceber o seguinte, não dá. Deixar na mão dos nobres não vai funcionar. A coroa portuguesa percebeu que eles tinham que ter a situação mais na mão, mais em controle. Tá? Então, o que acontece? A coroa portuguesa extingue o sistema de capitanias hereditárias, um fracasso, né? Um fracasso, não deu certo. E a coroa portuguesa passa a comandar diretamente o desenvolvimento, né, da colônia. Tá? Então, o que Portugal faz? O que a coroa portuguesa faz? Portugal estabelece aqui, então, a criação, né, cria aqui um governo geral, né, o governador geral dos municípios. Tá? Governador geral dos municípios. Quem é esse cara? O governador geral é a pessoa que, em nome diretamente do rei, é uma pessoa apontada pelo rei, que em nome dele vai fiscalizar e vai desenvolver a colônia. Tá? Então, você tem aí a coroa portuguesa botando a mão na massa. Tá? Portugal que começa a aplicar, né, a sua gestão, né, os seus princípios administrativos, os seus princípios de gestão, a sua forma de governar o Estado português é a mesma forma que eles usam para a colônia. Tá? Temos que lembrar que Portugal é um Estado unitário, né? Sempre foi e continua sendo. Né? Então, nunca houve, né, em Portugal uma ideia de uma divisão de poder, né? Até porque nós estamos falando aqui nesse momento, né, de uma burguesia, de um Estado absolutista, né, de um Estado absolutista, meados aqui do século XVI, caminhando para o século XVII. Tá? Então, Portugal começa a governar o Brasil da mesma forma como eles governavam a si próprios, né? Aplicando, inclusive, a legislação da metrópole, né? A legislação portuguesa, as leis portuguesas que vocês viram, né, um pouco na aula passada. E você tinha aqui, né, os governadores gerais, que agiam dentro do território brasileiro, né, dentro da colônia brasileira, em nome do rei. Era como se o rei fosse, né, falavam pelo rei, relatavam, né, pelo rei. Tá? E nós tivemos, talvez, aqui no Brasil, uma questão bastante controversa. A primeira grande questão, provavelmente a primeira grande questão com a qual a coroa portuguesa teve que se preocupar, que foi a questão do indígena. Bom, gente, Portugal era um pouco ambígua no que diz respeito ao índio. Tá? O índio poderia servir muito bem como mão de obra. Né? Por que isso não aconteceu? Quer dizer, até aconteceu no início. Né? Mas o que Portugal pensava a respeito do índio? Portugal enfrentava um problema. Por quê? Porque junto com os portugueses, né, quando os portugueses vieram para o Brasil, veio também uma ordem católica, que são os jesuítas, né, a Companhia de Jesus. Companhia de Jesus que veio para o Brasil com um propósito. Na Europa eles faziam muitas outras atividades, tá? Eles faziam várias atividades, inclusive por debaixo dos panos, etc. No Brasil, a Companhia de Jesus vem para fazer o quê? Vem para catequizar os índios. A Companhia de Jesus surge com o propósito, primeiro, né, de catequizar os índios. Esses índios, então, eram importantes para a igreja porque eles seriam futuros fiéis, né, e representavam a possibilidade de expansão
da religião católica pelo continente americano. Então, a própria Companhia de Jesus, né, na pessoa, sobretudo num dos jesuítas mais importantes que nós tivemos no Brasil, foi o padre Antônio Vieira, né, começam a criar, né, uma fake news. Talvez a primeira fake news do Brasil. Né? Que fake news? Que o índio não servia para trabalhar, que o índio era preguiçoso, que o índio não trabalhava bem. Tá? É muito interessante você observar que dentro dos estabelecimentos jesuítas o índio trabalhava direitinho. Tá? O índio trabalhava direitinho. Mas ele não, claro que ele não trabalhava como escravo, né? Mas ele trabalhava direitinho. Então você tem essa fake news, né? Esse boato espalhado pelo jesuíta para desencorajar a escravização dos índios na colônia portuguesa, né, no Brasil. E tem outro problema, e aí é mais português mesmo, né, um problema português. Gente, para que serve a metrópole? Para que serve a metrópole? Desculpa, para que serve a colônia? Para dar lucro para a metrópole. É só isso. Que lucro a coroa portuguesa tem? Que lucro Portugal tem escravizando o índio? Nenhum. Não tem lucro. Não há lucro para ser retirado da escravização indígena. Ao contrário da escravidão negra. A escravidão negra que, apesar de envolver o trânsito constante entre África e América, esse era um trânsito que só Portugal dominava na época. Né? Portugal defendia com unhas e dentes o seu controle sobre a costa africana. Né? Esse não. Esse sim, esse dava muito dinheiro para Portugal. Muito dinheiro. A escravidão negra possibilitava para Portugal ganhos extremamente altos, lucro extremamente alto. Né? Vocês vão ver, né? Se vocês pegarem para estudar um pouco esse assunto, vocês vão ver que um escravo era muito caro. Um escravo era caríssimo. Não era qualquer pessoa que podia ter um escravo. O escravo era muito caro. É muito dinheiro para você comprar um escravo. Quando mais, né? Quando ele é um reprodutor, quando ele é forte, enfim. Né? Então, essa oportunidade, né? Portugal enxerga nisso uma oportunidade. Então, num primeiro momento, sim, Portugal usa a escravidão, usa a força de trabalho indígena, mas na primeira oportunidade eles aproveitam ali os jesuítas, né, e realmente eles pensam, não, é verdade, se a gente usar o tráfico negreiro, né, a escravidão negra, nós vamos tirar altos lucros. Então, rapidamente, né, não demora muito, a escravidão indígena no Brasil, dura pouco, é substituída pela escravidão negra. Tá? As colônias espanholas, você vê que não teve a escravidão negra. Por quê? Porque a escravidão negra era um monopólio praticamente português. E Portugal não permitia que nenhum país, tá? Nenhum estado viesse explorar seus entrepostos na África. O escravo negro ele era como se fosse uma mercadoria portuguesa. Né? Então isso explica por que a Espanha não teve escolha, né? A Espanha foi forçada a escravizar os índios. Né? A Espanha não teve escolha. A Espanha, você vê, né, a escravidão espanhola é uma escravidão indígena. Por quê? Porque Portugal não permitia, né, não permitia que a Espanha ou nenhum outro país pusesse a mão naquela mercadoria tão preciosa. Né? Tamanho era o lucro que Portugal tinha com a escravidão negra. Tá? Isso explica então por que a escravização espanhola ela envolve sobretudo a pessoa do índio. Né? Não tem ninguém, vai o índio mesmo. Né? Bom, então basicamente foi isso. Tá? E aí, meus caros, como é que funcionava o governo geral? Como é que funcionava esse governo geral aí? O governo geral ele tinha quatro pessoas, vamos dizer assim. Tá? Ele era formado por 4 pessoas. Você tinha o governador. Quem era o governador? O governador era a pessoa apontada pelo rei, fazia as vezes dele na colônia. E relatava, né? Claro, a função dele era relatar para o rei
todos os acontecimentos, como é que fluía, enfim, como é que fluía a vida na colônia e etc. Tá? E coordenar os demais, né, claro. Tá? Em seguida, tínhamos o provedor-mor da fazenda. Quem era o provedor-mor da fazenda? O provedor-mor da fazenda era a pessoa responsável pela cobrança de tributos. Nós falamos que o único propósito da colônia é dar lucro para a metrópole. Então, os colonos tinham que pagar, né, sobre tudo que eles faziam na colônia, eles tinham que pagar uma parcela, né, das suas atividades, do lucro das suas atividades, eles tinham que pagar a Portugal. Então, você tinha o provedor-mor, que era a pessoa encarregada da cobrança de tributos. Você tinha o capitão-mor da costa, não é o Gomes da Costa, tá? É o capitão, é o capitão-mor da costa, capitão-mor da costa que tinha a função de proteger a costa brasileira e o território brasileiro. Então, era a marinha portuguesa que ficava, né, que era dispensada aqui no território, na costa brasileira, na costa da colônia, e protegia a colônia, eventualmente, né, de piratas, de olheiros franceses, holandeses, enfim, né, protegia a costa brasileira de invasões. Né? Tivemos várias, né? Nós temos que lembrar, exemplo, da França Antártica, né, a invasão da França no que hoje é o Rio de Janeiro, né, a França Antártica, e nós temos ainda, né, um outro episódio, inclusive nós vamos falar dele hoje, que é o Brasil holandês, né, a Nova Holanda, a colônia holandesa aqui no Brasil. Né, a Holanda que invadiu o Brasil 2 vezes, né, a primeira vez no sul da Bahia, onde eles foram rapidamente expulsos pelas tropas espanholas no período no período da União Ibérica. Depois você tem a Espanha, você tem a Holanda que se reforça, que estuda melhor a situação, não desiste e vem para cima de novo na região Nordeste de novo, ali em Itamaracá, Recife, Pernambuco, e aí você tem o Brasil holandês, né, a Nova Holanda, a colônia holandesa ali no norte na região Nordeste, né, no extremo Nordeste ali, tá? Então, nós tínhamos o capitão-mor da costa justamente para a proteção da costa do território nacional contra território nacional da colônia portuguesa, né? Da colônia portuguesa contra tropas, navios, enfim, considerados inimigos. E por fim, não menos importante, você tinha o ouvidor-mor. O ouvidor-mor. Lembram o que o ouvidor fazia na capitania hereditária? Isso, era ele que administrava a justiça. Então, de novo, Portugal traz para cá a pessoa do ouvidor-mor, que era a pessoa da colônia responsável pela administração da justiça na colônia portuguesa. Né? Então você tinha aqui o provedor-mor, o ouvidor-mor, que era quem administrava a justiça em nome do rei português. Só que de novo, gente, olha só, talvez em Portugal 4 pessoas sejam suficientes, mas num país, né, num território, numa colônia do tamanho do Brasil, né, não dá para falar em país ainda, né, ainda faltam mais de 200 anos, faltam quase 300 anos para a gente virar país. Né? Mas numa colônia do tamanho do Brasil, não faz nem cócega. Né? 4 pessoas não vão conseguir governar, não vão conseguir administrar de forma satisfatória uma colônia do tamanho do Brasil. Talvez seja possível em algumas cidades-estado na Índia, talvez seja possível em algumas cidades na China, talvez seja possível no Timor-Leste, em colônias muito pequenas. Né? Talvez essa estratégia que Portugal usou nas suas colônias anteriores, né, nos seus entrepostos comerciais e colônias anteriores, na África, na Ásia, não se aplicava, não servia para algo do tamanho do Brasil. A verdade é que Portugal nunca tinha tido um desafio tão grande como esse. Em Portugal teve que aprender meio que fazendo, teve que aprender na raça. Né? Então, você tinha de novo, né, o tamanho gigantesco da colônia, que continuava sendo um obstáculo para Portugal. Tá? É claro que 4 pessoas, um ouvidor-mor, um provedor-mor da fazenda,
não vão cobrir o território da colônia inteiro, né? Não vão cobrir o território da colônia inteiro. Tá? Por mais que eles fizessem correições, por mais que eles tinham uma rotina, né, de fiscalizar e visitar, né, eles perambulavam pelo território da colônia fazendo correições. Né? A correição é fiscalização das cidades, das vilas, enfim. Né? Visitavam estabelecimentos, visitavam as cidades para verificar se estava tudo ok, mas eram 4 pessoas. Tá? Então, teve que mudar. Pelo menos a administração da justiça teve que mudar. E aí Portugal pensa, né? Pensa num outro esquema, que é o seguinte: Portugal é, reestrutura a organização judiciária do Brasil colônia, né? Já com base aqui nas ordenações filipinas, tá? Já com base nas ordenações filipinas, de modo que a gente fica mais ou menos com o seguinte: nós temos o ouvidor, tá? Quem que é o ouvidor? Quem que é o ouvidor? Então, o ouvidor é uma pessoa que julgava, né, as ações novas, ações judiciais novas, processos cíveis, criminais, em que fossem em que tivessem partes interessadas, né, em que as partes interessadas no processo fossem pessoas importantes, como juízes, procuradores, tabeliães, padres, fidalgos, né, nobres, enfim. Ele ainda julgava se os juízes eram suspeitos, ou seja, se o juiz tinha algum comprometimento com a causa, ou se ele estava imparcial para poder julgar. Tá? Ele ainda decidia as competências dos juízes nas cidades, vilas, etc. Tá? Então, a função do ouvidor, Portugal põe a cabeça para funcionar e eles reestruturam a função do ouvidor. O ouvidor passa a ser um coordenador da justiça. Né? E aí estabelece o quê? Estabelece a figura do juiz ordinário ou juiz da terra. E aí distribui vários, né, juízes ordinários pela colônia. Quem que é o juiz ordinário? Quem que é o juiz da terra? São vários. Né? Agora sim, são vários. Tá? O juiz ordinário, o juiz da terra, era eleito entre os homens nobres, né? Pessoas que fossem consideradas importantes, nobres, padres, abades, tabeliães, enfim. Né? A nobreza da colônia, vamos dizer assim, né, podia participar na eleição do juiz ordinário, ou do juiz da terra. Qual era a função desse juiz? A função desse juiz da terra, ou juiz ordinário, era processar e julgar processos cíveis e criminais e onde não houvesse juiz de órfãos também. Tá? Ele acabava acumulando a função. Tá? Então, você tinha aí ainda, né? Ele julgava recursos quando se tratasse ainda de um fidalgo, se tratasse de alguma pessoa importante, tá? Recursos as apelações, né? Vamos chamar assim, e as decisões dos almotacéis, desculpa, tá? As decisões dos almotacéis. A língua sempre trava nessa palavrinha. Inclusive eu escrevi errado aqui, presta atenção. Tá? Então, você tinha os juízes ordinários, tá? Que realizavam a jurisdição civil e criminal. Eram vários deles espalhados pela colônia. Agora sim, né? Agora Portugal conseguia de uma forma mais eficaz administrar a justiça no território da colônia. Depois nós tínhamos o juiz de vintena. O que é o juiz de vintena? Quando você tinha uma vila, né, fora fora da sede, né, você tinha a sede, você tinha a cidade, vamos dizer assim, né, você tinha a sede onde ficava o juiz ordinário, tá, e você tinha vilas que às vezes eram muito isoladas, né? Então, quando ela ficava mais de, acho que é pelo menos uma légua, né, uma légua da sede, se essa vila ficasse a mais de uma légua da sede e ela tivesse pelo menos 20 pessoas, 20 habitantes, tá? 20 habitantes,
ela podia ter um juiz de vintena, tá? Um juiz de vintena. Então, era um sorteio anual, eles eram escolhidos anualmente pela Câmara de Vereadores, tá? E a função deles era justamente essa, né? Julgar um processo, em processo verbal, eram processos então verbais, já não é escrito como ordinário, são processos pequenos, né? Processo oralizado, né? Um processo verbal. Não tinha apelação, não tinha apelação, tá? E para questões assim de pequena monta, né? De pequeno valor. Então, basicamente, era esse, né? O trabalho do juiz de vintena. Era botar ordem, né? Em locais muito distantes da sede do município, né? Da sede ali da cidade onde ficava o juiz ordinário, tá? Onde o juiz ordinário não poderia ir o tempo todo, tá? Então você tinha o juiz de vintena justamente para isso, tá? É claro que as coisas que fugissem da jurisdição dele, fugissem da competência dele, tinham que ser decididas pelo juiz ordinário mesmo ou pelos outros. Depois dele, nós temos os cuidado, tá? Eu escrevi essa palavra errada e eu esqueci de trocar. Você troca o C de cachorro pelo T de tatu. Almotacés. Almotacés, tá? É só trocar o C pelo T, tá? Almotacés. O que fazia o almotacel? Qual era o papel do almotacel? Os almotacéis eram sempre 2 por cidade, 2 por município, tá? 2 para cada município, e a função deles era decidir sobre servidões urbanas, questões de natureza urbana, obras, servidões, tá? Então a pessoa vai construir, tem que legalizar com o almotacel, tá? Anunciação de obra nova, tá? Então questões relacionadas à construção, à urbanização, né? Servidões urbanas, por exemplo, tem que passar um cano aqui pela sua propriedade. Pode? Pode. Quem vai decidir? O almotacel. Se vai decidir se é devido ou não. Tá? Nós tínhamos, né? Nós falamos sobre ele na aula passada, a pessoa do juiz de fora, né, os juízes de fora, que eram sempre nomeados lá pelo governador, desde que com a anuência do rei. Né? Então ele vinha e substituía o juiz ordinário em causas cíveis até um certo valor, tá? Se eu não me engano, até 600 réis. Tá? Então, ele vinha e ele substituía o juiz ordinário em causas cíveis, tá? E nas localidades de até 200 casas. Na localidade de até 200 casas, ou seja, vilas relativamente pequenas, né? Vilas relativamente pequenas. Então, em vilas de até 200 casas, para o juiz de fora não ter que se deslocar, para o juiz ordinário não ter que se deslocar até lá, né? Às vezes não tem juiz ordinário suficiente, para o juiz ordinário não ter que se deslocar, escolhe-se ali um juiz de fora e ele julga também questões até 600 réis, tá? Questões até 600 réis, questões cíveis, tá? Temos que lembrar que a primeira moeda no Brasil são os réis, são os reais, né? Em português de Portugal são os réis. Hoje nós voltamos a ter o real. E por fim, nós temos ainda os juízes de órfãos. Os juízes de órfãos, tá? Eles eram eleitos ou nomeados se o município possuísse mais de 400 casas. Tá? Então era necessário ter 400 casas para aquela cidade, aquela vila, poder ter um juiz de órfãos. Tá? Qual era a função do juiz de órfãos? Era julgar processos de inventário. A pessoa morreu. Agora ela tem que fazer o trânsito, né? Colocar os bens que eram dela para os herdeiros, passar os bens para os herdeiros. Quem faz isso? O juiz de fora. E se não tem juiz de fora? Minha gente, me desculpe, não é o juiz de fora, o juiz de órfãos. Quem decide o inventário? O juiz de órfãos. Tá? Não tem juiz de órfãos. Quem decide? O juiz ordinário. Tá? Não tendo juiz de órfãos, decide o juiz ordinário. Tá? Eles ainda falavam de questões de adoção, menores, questão de guarda, de tutela, de curatela, né? Nós já falamos sobre isso lá em direito romano, lembra? Então, o direito português pega isso também e traz para o Brasil. Então, vilas com mais de 400 casas poderiam ter
né, o juiz de órfãos que decidia inventários, questões de adoção e etc. Tudo bem? Certo? Então, Portugal muda a sua estrutura, fica algo mais ou menos assim. Fica algo mais ou menos assim. Tá? Temos ainda, né? Temos ainda o episódio do Brasil holandês, né? Brasil holandês. No período da Revolução, no período da União Ibérica, nós temos Portugal sendo organizada, né? Sendo regida pelo Filipe II, rei da Espanha, né? Filipe II, que era o defensor da fé católica na Europa, né? O rei católico, o rei defensor da fé católica na Europa, e Filipe II, que tinha uma postura muito belicosa, né? Era muito briguento. Então ele arranja muitas discussões, muitas guerras, ele trata uma guerra com a Alemanha nem existia, trata uma guerra com a Inglaterra, guerra com, enfim, né? O negócio dele era brigar. Ele seca, né? Ele seca o cofre de Portugal, ele seca os cofres portugueses, ele tenta meter a mão no Brasil, mas a corte portuguesa realmente dificultou muito para ele. A Espanha não consegue muito fazer o que eles queriam, né? Que era transformar o Brasil, né, de uma colônia portuguesa para uma colônia espanhola. Isso não acontece. Mas isso veio a servir para Portugal, né? Com a ideia de que agora tudo era Espanha, né? Os limites entre as fronteiras dos países, né? Os limites entre as fronteiras das colônias se tornaram obsoletos, né? Isso serviu muito para nós, né? Nós tivemos uma grande expansão do território colonial brasileiro em razão da União Ibérica, tá? Porque o Tratado de Tordesilhas deixou de valer, né? Passou a valer nada, né? Com Portugal e Espanha sendo governados por um único rei, o Tratado de Tordesilhas deixou de ter importância para Portugal e Espanha. Então foi um momento, né, em que a colônia brasileira realmente expandiu boa parte do seu território, avançou sobre território que seria espanhol, né, pelo Tratado de Tordesilhas seria espanhol. Então nós conseguimos tomar bastante coisa. Ainda não tínhamos a dimensão atual, né? Muita coisa veio recentemente, veio depois, né? O Acre veio depois, se é que ele existe, parte ali do Mato Grosso, enfim, a Cisplatina, muita coisa veio depois. Mas o Brasil deu um salto no seu território, né? Que já era grande, deu um salto de território com o Brasil holandês, porque o Tratado de Tordesilhas deixou de ter efeito. Bom, e nós tínhamos ainda nesse período, a Espanha tinha ainda a tutela, né, da Holanda. A Holanda que era governada também pelo rei espanhol. A Holanda que era governada pelo rei espanhol. E a Espanha, querendo arrecadar, impõe tarifas muito pesadas, né, na Holanda. E os holandeses se revoltam, eles se tornam independentes, tá? Eles constituem o próprio país deles, que é o Reino dos Países Baixos, nós chamamos de Holanda, né? E o inimigo mortal deles é a Espanha, né? E os holandeses eles partem para cima, né? A Holanda que já nasce como a maior potência naval mercante da história, a Holanda que já nasce com mais navios mercantes do que todos os outros países da Europa juntos, né? Por questões históricas, né? Muitos judeus, muitos banqueiros da Idade Média foram se refugiar na Holanda por questões históricas. Então você tinha na Holanda um país extremamente rico, né? Um país riquíssimo. É claro que a Espanha sabia disso, tanto que impôs os impostos, né? Então a Holanda, que já nasce como um país riquíssimo, funda a sua companhia, que é a Companhia das Índias Ocidentais, tanto a Companhia das Índias Orientais, que vira os olhos para a África e Ásia e Oceania, e a Companhia das Índias Ocidentais, que vira os olhos aqui para o continente americano. E eles partem para cima. A Holanda parte para cima das colônias espanholas. Por quê? Porque a Espanha proibiu todas as colônias de negociarem com a Holanda. A Holanda que vivia de fazer o comércio de especiarias, de açúcar, né, sobretudo açúcar,
Tá? Então, quando o Filipe II põe essa restrição nos holandeses, os holandeses partem para cima, eles conquistam várias colônias no Caribe, colônias na América do Sul, colônias na Ásia, tá? Então, eles partem para cima realmente das colônias espanholas. E aqui no Brasil não foi diferente, né? Eles invadiram a região ali do sul da Bahia, eles foram repelidos, tá? Eles foram repelidos no início já do século XVII, acho que foi 1625, 1624, início do século XVII. E aí eles tentam de novo, tá? Eles tentam de novo. Dessa vez eles tentam um pouquinho acima, eles vão para a região de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, enfim. Nesse período, a Espanha, que era extremamente briguenta, como eu havia dito, estava em outra guerra com a Inglaterra, que é a Guerra dos 30... Guerra da Inglaterra não, guerra com a França. Estava em guerra com a França, que é a Guerra dos 30 Anos. Né? A Espanha, que estava, então, com todos os olhos voltados para a Europa, né? Em guerra com a França, claro. Né? Sempre Filipe II tinha que estar em guerra com alguém. E não consegue dar atenção, né, nessa segunda invasão holandesa no norte, no nordeste brasileiro. Né? E eles se estabelecem naquela região, tá, de Pernambuco, Rio Grande do Norte. Tá? Eles criam ali uma nova colônia, que eles chamam de Nova Holanda. Tá? E como é que foi ali a questão de legislação? Né? Bom, primeiro, eles estabeleceram, né, algumas penas de morte, em primeiro lugar, tá? A Holanda estabeleceu algumas penas de morte. Primeiramente, para qualquer colono que tivesse com qualquer tipo de trato, né, recebesse, albergasse, agasalhasse, enfim, qualquer soldado espanhol, tá, que trocasse cartas com espanhóis sem dar conhecimento à administração colonial holandesa, que era dirigida por Maurício de Nassau, todo e qualquer tipo de insurreição ou ameaça, né, à nova colônia, à nova Holanda. Né? Ainda eram proibidos, nós temos que lembrar que a Holanda nasce como um país calvinista, né, um país protestante. Então eles têm uma visão religiosa muito diferente da visão católica. Né? Então são crimes, né, no Brasil holandês, os jogos de azar, o incesto, o adultério, a extorsão. Ainda era tido como traidor a pessoa que não plantasse o número de mandiocas ordenado. Então você tem uma área de tantos hectares, você é obrigado a plantar tantas mandiocas. Se não plantar, você é traidor. Está expulso da colônia. Outra, vender carne ou matar o gado sem licença, sem autorização. Outra, padres católicos que celebrassem casamentos sem observar a lei holandesa. E também eram crimes o escárnio e a blasfêmia. Ainda também você ser prejudicial, você ser preconceituoso, desculpa, né? Você ser preconceituoso para qualquer tipo de religião. Então, se você atentasse contra judeus, católicos, calvinistas, protestantes, enfim, você também era considerado criminoso. Tá? Então, você tem aqui umas leis realmente muito rígidas no que diz respeito a comportamento, adotada na Holanda. A Holanda que deu super certo no Brasil, tá? Governada por Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, que era um grande amante da ciência, né? Então ele trouxe muitas academias para aquela região, um observatório, ele fez várias benfeitorias na região, mas né, a Companhia das Índias Ocidentais não gostava muito dele. Por quê? Porque ele não estava dando lucro, ele estava gastando demais na colônia e ele não estava dando lucro. Então, Maurício de Nassau, enquanto esteve à frente da colônia holandesa no Brasil, ele era amado pelos colonos, Nossa, o pessoal esqueceu Portugal rapidinho. Tá? Depois, a Companhia das Índias Ocidentais, né, retira Nassau daqui, retira Nassau do Brasil, manda ele para as Antilhas, manda ele para a colônia holandesa no Caribe.
Tá? E a partir daí, o amor do colono brasileiro, né, pela Holanda começa a diminuir. A partir daí, colonos brasileiros e a coroa holandesa, né, começam a se dar mal. A relação começa a azedar e não é muito difícil depois, né, Portugal se tornando independente da Espanha de novo, Portugal tendo um rei novamente, tá? Portugal vem e expulsa os holandeses de volta para o Atlântico. Tá? Então não foi muito difícil porque a população brasileira já não estava mais muito satisfeita com os holandeses. Bom, e aí, meus caros? E aí, nós temos Portugal que finalmente conseguiu se livrar do controle espanhol, Portugal que finalmente conseguiu se libertar de Filipe II, que está lá travando a guerra com a França, lá que nem um doido. Portugal está quebrada, Portugal está arrasada. Os cofres portugueses foram limpos pela Espanha, Portugal não tinha nada, não tinha lenço, não tinha documento. Eis que chega a notícia do descobrimento de ouro e pedras preciosas no Brasil. É o Brasil que vai ser a nova locomotiva de Portugal, transformar Portugal novamente em uma das potências mais poderosas do mundo, novamente, né, e pela última vez. Né, e o rei tem que tomar medidas para evitar que a população de Portugal fuja para o Brasil, porque senão Portugal ia ficar vazia. Então Portugal proíbe, né, a migração de portugueses para o Brasil, porque Portugal ia esvaziar. Todo mundo queria vir para o Brasil, explorar ouro, explorar prata, pedras preciosas e etc. Então, nesse momento, né, um momento escuro, né, um momento trágico da história de Portugal, nós temos a descoberta de ouro na Guerra dos Emboabas, né, o ouro que foi achado por paulistas e por baianos, e eles entraram em guerra para ver quem ficava naquela região que depois ficou conhecida como região das Minas Gerais. Né? Então nós tivemos a Guerra dos Emboabas, que foi a guerra entre paulistas, que se vestiam que nem um bandeirante, né, pé rapado, e os baianos, que eram aqueles frufruzinhos, sabe? Aquelas roupinhas cheias de frufru, né? Para ver quem ficava, né, quem detinha, quem ia conseguir o monopólio pela extração de pedras preciosas. Portugal chega para lá nos dois, tá? E Portugal que não tinha lá tanto interesse no Brasil, Portugal agora cria olhos no Brasil que vira finalmente a menina dos olhos de Portugal, e realmente agora passa a se dedicar realmente à exploração do Brasil. Tá? Então, para evitar, né, para regulamentar a extração de ouro, todo mundo queria vir, né, para a região das Minas Gerais, todo mundo queria vir para ficar rico, para fazer a América, né, ficar rico, extrair ouro, extrair prata. Portugal teve que tomar medidas para evitar e regular a situação. Né? Então nós tivemos, de 1603 a 1618, nós tivemos o Código Mineiro, né? Código Mineiro, que fiscalizava como funcionava a situação das pessoas que extraíam, né? O ouro, extraíam prata de Portugal. O Código Mineiro estabelecia o seguinte, que todos os súditos do rei português poderiam livremente extrair ouro e metais preciosos da colônia, desde que né, reservasse o quinto do rei. Então aqui, né, é no Código Mineiro que surge o quinto, né, a quinta parte. Então você cidadão português vivendo na colônia, você é livre, e brasileiros também, né, colonos já nascidos no Brasil também eram súditos do rei português. Você quer ir para Minas Gerais, quer cavar um buraco lá e ver se você acha ouro, se acha prata, enfim, seja feliz. Pode ir, fique à vontade, tá? Só que é o seguinte, se você achar 1 quilo de ouro, 1 quinto, ou 250 gramas no caso, é do rei.
Claro que o pessoal não gostou, mas aceitou. E aí, como é que faz? Como é que funciona? Como é que funciona isso? Eu vou lá, eu peso, eu peso, e aí vai o açougueiro lá com a faca e corta o pedaço do ouro do rei? Não. O Código Mineiro estabelece a criação das casas de fundição. Então é o seguinte, saiu da mina, né? Saiu da mina, você é obrigado a passar pela casa de fundição. O que é a casa de fundição? Na casa de fundição, o seu ouro vai ser pesado, tá? Vão pesar quanto você extraiu, vão derreter esse ouro, vão derreter o ouro, vão tirar a quinta parte, vão tirar o quinto, 20%, desculpa, né? Vão tirar 20%. Ah, eu falei 1 quilo 250 gramas? Não, 1 quilo 200 gramas, né? Desculpa. Vão tirar a quinta parte, 20%, né? E vão fazer o que com o resto? Né? A minha parte, o que eu desenterrei, que é meu, o que vão fazer? Derreteram ouro? Show, derreteram. Então tiraram a parte do rei, legal. O que eles vão fazer? O ouro só poderia circular em barras que tivessem o selo real. Então na casa de fundição pesava-se o ouro, tirava-se a quinta parte, derretia-se o ouro, fazia uma barra, tá? Uma barra que tinha lá as dimensões certinhas, o peso certinho, tá? E essa barra recebia o selo do rei. O que significa esse selo? O selo do rei significa o seguinte, né? Esse ouro já foi tributado. Sobre esse ouro já foi extraída a quinta parte. Então você pode ficar com essa barra já foi tributada. Tá? Então o selo do rei era uma garantia, o selo da família real portuguesa era uma garantia de que aquela barra de ouro já tinha sido tributada, que o quinto já tinha sido cobrado. Tá? Então, basicamente funcionava assim. Tá? O Código Mineiro também dividiu, né, as terras de Minas Gerais, dividiu em várias partes chamadas de minerais, tá? Que as pessoas podiam adquirir para explorar, né? Pagava-se para explorar. Né? Claro que tudo era propriedade do rei. Né? Tudo era propriedade do rei. Então você pagava para você ter o direito de explorar. Tá? Bom, e aí, meus caros, Código Mineiro, né, depois, diante da loucura, do frenesi que foi, né, o grande frenesi que foi, o Código Mineiro não foi suficiente, porque começam, né, brasileiro sempre foi brasileiro, né, começam os mecanismos de subterfúgio, né, brasileiro que esconde ouro debaixo da unha, brasileiro que insere o ouro no reto para não ter que para não falar nada, que engole o ouro, enfim, tinha esse jeito para tudo, dentro do sapato, enfim, né? Debaixo da língua, qualquer lugar, né? Onde desce para a pessoa poder pegar dinheiro, né? Poder pegar ouro e pedras preciosas sem entregar a parte do rei, né? Sem entregar a parte do rei, eles faziam qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Tá? Então, a legislação ao redor do ouro aumenta, tá? Então, Portugal endurece o tratamento no ouro, tá? E aí vem o regimento. O regimento substitui o Código Mineiro, porque o regimento é muito mais duro no que diz respeito à exploração de ouro. Tá? Então, o regimento, de novo, né? Criou zonas de exploração chamadas de auríferas, né? Auro de ouro, né? Onde as pessoas poderiam explorar, redistribuiu essas regiões, tá? Estabeleceu uma polícia, a polícia da mineração. Então tinha uma força policial, que era a polícia da mineração, que fiscalizava os mineiros, fiscalizava as pessoas que vinham minerar. Tá? As casas de fundição tinham competência também para fiscalizar e fazer busca, né, de ouro na sua propriedade, no seu corpo, nas suas cavidades, enfim. Né? Por quê? Porque Portugal não ia abrir mão. Portugal tinha acertado, né, atirado no que viu, acertado no que não viu, e eles não iam abrir mão disso. Tá?
eles colocam de novo, né? As casas de fundição, então, aumentam os poderes, né? Você tem agora um provedor responsável, né, por relatar diretamente ao rei, à autoridade do rei na região das Minas Gerais. Cria-se a Intendência das Minas, que era controlada diretamente por Lisboa, que estabelecia, né, questões de dimensão das barras, o selo e etc. Tudo para dificultar fraudes, né, o quanto possível. Ainda, né, o superintendente era, de novo, né, as questões jurídicas decorrentes ali da exploração de ouro. Ah, fulano cavou o ouro, mas aquela região aurífera era minha, e agora? Né? Ah, qualquer problema, então, jurídico relacionado à exploração do ouro ficava a cargo, não do ouvidor, mas ficava a cargo desse novo cargo, que era o superintendente, e aí vem o problema. Né? Aí vem o problema. O regimento passou a exigir, o recebimento de ouro da colônia começou a diminuir, por causa da falcatrua, né? O pessoal começou a dar jeito em tudo. Portugal passou a exigir uma implantação de cotas anuais. Então, o regimento estabelecia que todo ano, a colônia brasileira tinha que fornecer à coroa portuguesa uma quantidade X de ouro. Pronto, são cotas anuais que tinha que bater. Todo mundo tinha que bater. Então a colônia brasileira tem que dar, nesse ano, tantos quilos, enfim, tantas toneladas de ouro. Professor, e se não bater? E se não der a cota? O que acontece? O que acontece, meu filho, é o seguinte. Portugal vai pegar uma força policial especial, vai botar no navio, botar esses caras 3 meses no navio, o pessoal vai chegar aqui super bravo, né, ter ficado confinado vamos saber que nós também estamos, né, mas num navio, sem saber se ia afundar, se ia chegar, enfim. O pessoal vai ficar 3 meses, né, ia chegar aqui super de bom humor, eles iam caminhar ainda para a região das Minas Gerais, eles iam chegar lá e eles iam invadir a casa de todo mundo, pegar tudo que as pessoas tivessem de ouro e pedras preciosas até inteirar a cota determinada pelo rei. Então professor, eles iam invadir a casa. Eles iam invadir a casa das pessoas, eles iam tomar qualquer coisa que fosse de ouro, qualquer utensílio de ouro, de prata, talheres, dente de ouro, qualquer coisa, né? Qualquer coisa, eles iam pegar e iam juntar até dar a cota, até bater a cota. Isso é chamado de derrama. Isso é chamado de derrama. A derrama acontecia justamente quando a colônia brasileira, né, a região ali sobretudo de Vila Rica, né, Ouro Preto, Vila Rica, enfim, a região das Minas Gerais. Isso acontecia quando não era batida a cota anual estabelecida pelo rei. Então vinha o pessoal aqui e saqueava, né, as forças portuguesas saqueavam a casa das pessoas até que fosse atingida a cota. Né? Foi justamente contra isso, né, que houve uma das mais famosas revoluções brasileiras, que foi a Inconfidência Mineira. Né? A Inconfidência Mineira era liderada pela alta aristocracia brasileira, né? Pelos nobres brasileiros. Tá? Tinha o José da Silva Xavier, né? Tinha o Tiradentes, que era um adepto da causa. Não era um movimento pela independência do Brasil, tá? Não era um movimento pela independência do Brasil, era um movimento, sobretudo, contra a derrama, né? Um movimento que era liderado por Tomás Antônio Gonzaga, né? Tomás Antônio Gonzaga, que era um poeta, né? Nas horas vagas. O poeta participou do arcadismo, né? Da corrente do arcadismo. Era conhecido pelo pseudônimo, ficou conhecido, né? Pelo pseudônimo de Clauceste Saturnio, né? Muito famoso, né? No arcadismo brasileiro. Então, você tem aí, né, Inconfidência Mineira, que era um movimento contra a derrama, né, contra a população que não queria pagar, né, não queria que as suas casas fossem invadidas. Isso, claro, era com extrema truculência, né, com extrema violência. Né,
até que fosse atingida a cota. Então, a Inconfidência Mineira era justamente um movimento contra isso, né? A aristocracia, né, sempre tem um delator, né? Então o movimento foi dedurado, sempre tem o X9, sempre tem, né? Eles foram todos capturados. Como todos eram nobres e filhos de nobres, todos eles têm as suas penas diminuídas, né? Alguns são exilados, alguns são presos, enfim, alguns têm que pagar multa. Então todos eles têm as suas penas diminuídas. Um único pé rapado era o Tiradentes, e foi ele que foi pegado para servir de exemplo, né? Então, Tiradentes, que foi enforcado, depois de morto, seu corpo foi esquartejado, né? E pendurado ao redor, né? Em vários locais da cidade de Vila Rica, né? Hoje Ouro Preto, né? Não me engano, para servir de exemplo, né? Para servir de exemplo. Depois, né, Tiradentes, o nome de Tiradentes é muito importante quando a gente entra na fase do movimento de independência, né? No movimento de independência, a gente percebe que o Brasil não tem heróis. Quem são os heróis brasileiros? Não temos. Tá? Então, começa a se resgatar, ao longo da história colonial do Brasil, várias pessoas para serem potenciais heróis brasileiros, né? A fim de se criar uma identidade brasileira, uma cultura brasileira. E se separar de Portugal, né? Divorciar a cultura brasileira da cultura de Portugal. E é por isso que nós temos Tiradentes lembrado ainda hoje, né? Tiradentes, aliás, que nas suas retratações, justamente em razão dessa romantização, né? Essa romantização, Tiradentes, que nas suas retratações, nas pinturas, é sempre muito parecido com uma outra pessoa histórica muito importante. Se você parar para olhar, né? Nas obras em que é retratado, Tiradentes, com os seus cabelos castanhos, longos, e sua barba castanha longa, muito parecido, né? Muito parecido com a figura de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Então, você tem aí uma tentativa de enaltecer a pessoa de Tiradentes, a fim de criar, né, em torno dele e outras pessoas, né, uma identidade nacional. Mas vamos voltar para cá, que ainda falta, 1702, ixi, ainda falta muito tempo, ainda faltam mais de 100 anos para a gente se tornar independente. Vamos voltar para cá. Ih, acabou. Gente, olha só. Basicamente, tá? O Brasil colônia é isso, tá? Brasil colônia é isso. Tem mais coisa? Claro que tem, tá? Claro que tem. Mas nós já estamos caminhando para o fim, tá? Nós vamos explorar na semana que vem o fim do colonialismo no Brasil, tá? O fim do colonialismo do Brasil e a independência brasileira em 1822, tá? Então, a partir do final do século XVIII, né? A partir do final do século XVIII, as relações entre Portugal e a nobreza brasileira, né, começa a estremecer, tá? Então, por várias questões, são várias questões, tá? Mas uma das maiores é a questão da escravidão, né? Portugal, pressionado, sobretudo pela Inglaterra, é forçado a abrir mão, né, de um mercado muito lucrativo, que é a escravidão, e começa a ser impulsionado por movimentos pró-abolicionistas, né? Então você tem aí a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Sexagenário, a Lei do Ventre Livre, e até você ter efetivamente a Lei Áurea, né? A Lei Áurea, tá? Nós temos mais coisa para falar, tá? Nós temos mais coisa para falar. Antes da gente se tornar independente, tá? Nós temos que falar do reino brasileiro. Nós temos que falar do reino brasileiro, tá? Do Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Nós temos que falar que de repente, de uma hora para outra, Portugal se vê sem país.
né? Em 1779, 1789, desculpa, 1789, nós temos a Revolução Francesa. Pouco depois, nós temos a ascensão de Napoleão Bonaparte, né? O bonapartismo surge na França. Bonaparte, então, começa a sua conquista expansionista pela Europa, e até que ele chega, né? Ele passa pela Espanha, toma a Espanha no caminho, né? Já que já estava ali mesmo, né? E chega até Portugal. Portugal, então, que é conquistada pela França, né? Por Napoleão Bonaparte. E aí você tem, né, o Brasil que de uma hora para outra deixa de ser colônia para virar alguma coisa. O que é isso? Não sabemos muito bem. Tá? Não sabemos muito bem. Mas o que você tem é algo que nunca existiu na história do mundo, né? Nunca antes na história desse país. Você tem algo que nunca foi visto na história, que era um rei de uma metrópole buscando exílio na sua colônia. Isso nunca aconteceu, isso é coisa que só relação Brasil e Portugal, e isso vem explicar muito, muito do que nós somos hoje. Tá? É o período, então, do Reino Unido, né? O Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Né? Então, lá em Portugal eles falam de Portugal, Brasil e Algarves, né? Tanto faz. Tá? Mas isso é a nossa matéria da próxima aula, é a matéria da nossa próxima aula, é o Brasil, Reino Unido brasileiro. Tá? E, bom, basicamente é isso. Tá? Basicamente é isso. Tudo bem? Gente, espero que estejam tranquilos aí. Quem tiver dúvidas, eu estarei online no chat. Eu vou fazer um teste, vou fazer um quizinho, tá? Duas questõezinhas, valendo um pontinho sobre a matéria de hoje. Tá baba, tá bem facinho. Tá? Se você assistir essa matéria, se você assistir essa aula, se você tirar suas dúvidas, eu tenho certeza que você vai conseguir ir muito bem. Tenho certeza que você vai conseguir ir muito bem gabaritar. Tudo bem? Não tem pressa, é até a semana que vem, então dá para você fazer com calma. Show? Qualquer coisa, manda mensagem no chat, manda mensagem no Blue pra gente, tá bom? Tchau, tchau.